Olá, segundo estatísticas, a cada 10 leitos de UTI, 4 são ocupados por motociclistas acidentados. Essa grave situação foi objeto de discussão na Comissão de Assuntos Sociais aqui no Senado Federal. Nós vamos conversar agora com o senador Paulo Davim, ele que é um dos autores do requerimento para que esse debate acontecesse. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente vê que a condição das motos no trânsito, no mínimo, elas oneram em muito o sistema de saúde brasileiro, né? O sistema de saúde público, no mínimo, né, senador? Seguramente, né? Seguramente. Você tem ideia, em 2010, o governo brasileiro, o SUS, gastou mais de 300 milhões com pacientes internados vítimas de acidente de moto. Sem contar aí, sem contabilizar-se aí o gasto com aqueles pacientes que não precisaram ser internados, mas tiveram alguma forma de lesão, algum tipo de lesão. Atendimento tiveram que ter. Tiveram que ter. Né? Mesmo que não internados. Não está contabilizado aí o tratamento de reabilitação, ou seja, a fisioterapia para devolver esse paciente ao trabalho. E o prejuízo social, porque o indivíduo sofreu um acidente, deixou de trabalhar, ou mesmo não foi internado, mas de qualquer forma deixou de trabalhar, esse indivíduo trouxe prejuízo para a instituição para a qual ele trabalha. Então houve esse prejuízo social. E esses números, como você falou aí há pouco da ocupação dos leitos de UTI, é até pelas características do veículo, né? Uhum. A moto hoje, ela causa muitos acidentes e talvez seja o maior causador de acidente, até pela sua difusão, né? Então, hoje em dia, o homem do campo, ele não está mais andando de cavalo, ele está comprando uma motocicleta, né? E aí, como nós temos a motocicleta na mão de pilotos que não foram bem treinados, a preparação desses pilotos é uma preparação ainda deficiente, como não temos ainda uma fiscalização rígida, como não temos uma sinalização para o motoqueiro, para o piloto de moto, também da mesma forma que venha prevenir acidentes, então é óbvio que vai acontecer o maior número de acidentes com moto do que com automóvel. E você tem ideia, o acidente de automóvel, 7% deles causa vítima. Na moto, 71% causa vítima. Por isso que justifica essa ocupação dos leitos de UTI. Né? E, senador, se a gente tivesse assim, uma política mais incisiva com relação ao transporte urbano, transporte coletivo, será que muitos desses motoqueiros não abririam mão por um meio de transporte coletivo, até para não enfrentar chuva, intempérie, tudo, mais conforto? A solução passa também por isso. Nós precisamos debater aqui nessa casa, inclusive na audiência pública, eu propus isso. Nós precisamos debater o transporte público, o transporte coletivo, porque é mais barato, é mais seguro. Como nós temos, no Brasil, nós temos um sistema de transporte público deficiente e caro, então as pessoas naturalmente vão buscar a comodidade. Soluções. Ou compram um carro ou compram uma moto. Então as pessoas de baixo poder aquisitivo compram moto até porque a manutenção é mais barata. O preço do veículo é mais barato e a manutenção é mais barata, sobretudo com combustível. Fica mais acessível. Econômico, fica mais acessível. Aí, então nós vamos ter, com a falência do transporte público, né, nós vamos ter uma maior quantidade de veículos nas ruas, uma maior quantidade de motos nas ruas. E de bicicletas agora também, nós estamos vendo essa tendência. Como nós temos esses dois, temos os ônibus, os veículos públicos, né, o transporte coletivo, temos eles, temos os carros e temos as motos. Em cima de vias que não são bem conservadas, que não são bem sinalizadas, pilotos que não são bem treinados, bem formados. Inclusive, nós discutimos a carga horária de formação desses pilotos, que o Sindimoto, o Sindicato dos Motoqueiros, estão solicitando 30 horas de formação com uma carga maior na prática do que na teoria. Isso é importante. E falando nisso, quem veio à audiência pública, né? Quem veio? Vieram o Denatran, vieram os sindicatos de motos, vieram empresas que trabalham com mototáxi, enfim. Estava bem representada, né? E uma das possibilidades de mudança desse quadro é um cuidado maior com a formação do motociclista. Cuidado maior com a formação do motociclista
a obrigatoriedade do motociclista usar roupa, um colete com visibilidade à distância e do capacete também na própria moto, sobretudo o mototaxista, não, mas aquele o que usa o bagageiro, né? Que carrega, motoboy, faz entrega e tal. Então no bagageiro também tem que ter, naquele baú tem que ter a sinalização. Aquela fita, né? A formação, a sinalização. E as vias? E as vias, a criação da motofaixa, entendeu? A criação da motofaixa. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que a quantidade cada vez mais crescente de automóveis moto, né? nas vias públicas, isso, e a quantidade maior também de motos, está havendo uma disputa por espaço. Com certeza. Né? O motociclista perde, aí, com certeza. Nesse confronto, o motociclista está perdendo. Então, nós defendemos, e foi discutido lá na audiência pública, a motofaixa, que em São Paulo já está sendo instituída a motofaixa. Implementada e com bons resultados. Tem exemplos de motofaixa em outros países? Chegou-se a se falar nisso, de políticas exitosas? Não. A motofaixa em São Paulo está sendo implementada, né? E tem poucos quilômetros ainda, mas com sucesso. Então, eu acho que tem que haver essa educação de trânsito. Educação de trânsito maciça. Né? Campanha de trânsito, ensinamento de lei de trânsito nas escolas. E as escolas de formação de pilotos de moto têm que passar por uma maior fiscalização. Elas precisam ser mais rigorosas. Né? Você não acha que o Código Nacional de Trânsito também tem que ser mais rigoroso com o motoqueiro? Porque, por exemplo, eles podem andar entre os carros? Isso não tem uma previsão infração, mas isso gera um risco grande no trânsito. Mas aí a culpa é da formação do piloto da moto. Por isso que tem que haver uma exigência maior e um critério na liberação dessas escolas formadoras de piloto de moto. Né? Entendi. E também uma campanha governamental orientando a população. Porque, veja só, no Brasil, todo ano, nós temos algo em torno de 480 vítimas de acidente, 480 mil vítimas de acidente de motos. 110 mil sequelados e 40 mil mortes. O acidente de moto mata mais do que a dengue. Nossa. Que o ano passado matou em torno de 580. Ou seja, é uma epidemia mesmo, acidente de moto no 580 brasileiros. Nossa. O acidente de moto, 40 mil. Nossa, no entanto, o governo investe maciçamente na campanha da dengue e esquece de ter uma campanha semelhante, com tanta ênfase, para a prevenção do acidente de moto, que mata 40 mil. E recursos para isso seria até do próprio IPVA? Do próprio IPVA e até mesmo do Ministério da Saúde, até porque sai mais barato prevenir. Com certeza. Né? Então, como eu falei há pouco, 300 milhões só com internação. Então, muito. É mais barato fazer Fora uma campanha... os sequelados, como o senhor disse, porque reabilitar um sequelado é um processo caro, né? Caro, o senhor que é médico... E demanda, muitas vezes, um tempo muito longo, que fica sob as expensas da Previdência. Sim. Né? O famoso benefício, né? É. Então, isso é oneroso para o Estado. Então, eu acho que o Ministério da Saúde poderia investir maciçamente, como faz no combate à dengue, fazer no sentido de orientar e educar a população no tocante aos acidentes, a prevenção de acidentes de moto. Senador Paulo Davim, para encerrar nossa entrevista, a Comissão de Assuntos Sociais pretende ainda se dedicar a esse assunto? Vai tomar novas providências? Isso faz parte de um ciclo de palestras? Como é que vai ser? Não. Nós vamos... tem alguma resolução. São duas resoluções, a 560 e a 560. Né? 650 e 365, se eu não me recordo, que estabelece a regulamentação da profissão de mototaxista e motoboy. Foi dito, por exemplo, em São Paulo tem quase 600 municípios, mas apenas 17 regulamentou a profissão. É pouco. Né? Então, na hora que você regulamenta a profissão, você tem um controle mais sobre esse profissional. Ele vai ter que usar a sinalização, inclusive a resolução determina o uso da sinalização no capacete, no colete, no bagageiro, né? Então, a sinalização, estabelecer ou implementar a motofaixa, né? Que é importante. Enfim, tem algumas coisas que a gente precisa acompanhar e fiscalizar a implementação.
Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos, então, conversando com o senador Paulo Davim, da Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal, que realizou audiência pública para discutir a situação dos acidentes de moto aqui no trânsito brasileiro. Se você quiser entrar em contato conosco, www.senado.gov.br ou 0800 61 22 11, ligação gratuita.